Senhoras e senhores, amigos, irmãos em Cristo, uma boa tarde a todos. É com imenso prazer que aqui recebemos todos vós, espíritas e não espíritas, idealistas do Cristo, estudiosos da doutrina, nesse dia tão especial onde comemoramos os 39 anos do Grupo Espírita Cícero, uma casa de oração, de caridade, que durante todos esses anos vem auxiliando e amparando as pessoas mais necessitadas. Aqui nós também registramos a presença de um grande palestrante espírita, renomado, reconhecido internacionalmente, nacionalmente, o nosso querido Wagner Gomes da Paixão, que aqui se encontra. Gostaria de todos receber com uma salva de palmas. E junto com ele veio a nossa digníssima Andréa Arantes, grande mulher que acompanha nesse trabalho de caridade e divulgação espírita. Nesse momento tão feliz e de agradecimento, nós, por vez, devemos lembrar sempre que esse trabalho se resume em uma só palavra: amor. Certa vez escreveram um poeta e jornalista, Olavo Bilac, escreveu inspiradamente assim: ora vez, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos todas as noites, enquanto a Via Láctea com o par aberto cintila, e ao que o sol, saudoso em pranto, nos procura em seu deserto. Três agora, três um cada amigo, que conversa com elas, que sentido tem que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi: amai para entenderes, pois só quem ama pode ter o ouvido capaz de vir e de entender estrelas. Convidamos nesse momento, meus queridos amigos, para participarmos da mesa o nosso querido amigo palestrante Wagner Gomes da Paixão. Convidamos também o nosso digníssimo presidente do Grupo Espírita Cícero, Hélio Tadeu de Souza. Nesse momento, também convidamos para participar da mesa a nossa coordenadora da evangelização do Grupo Espírita Cícero, Mauricélia. Convidamos também o nosso querido diretor do Grupo Musical, Carlos Eduardo. Convidamos também a coordenadora do SOS Preces e da campanha do Quilo, Nazilde. Nesse momento também convidamos nosso digníssimo vice-presidente Hélio Tadeu de Souza Júnior.
Convidamos também o nosso querido irmão Jesus Martins. Nesse momento, vamos convidar também para participar da mesa o nosso querido amigo e irmão Gilton. Convidamos também o fundador da nossa casa de oração, Gildo Moreno. Gildo. É nesse momento, queridos amigos, que iremos convidar em harmonia o nosso querido amigo Jesus Martins, que irá proferir a prece inicial das nossas atividades. Mas antes também convidamos a nossa digníssima Chilene para comparecer à nossa mesa. Jesus amado, divino amigo, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dás de estarmos reunidos em Teu nome, buscando beber na fonte inesgotável da Tua doutrina de amor e de misericórdia, o necessário alento e as forças novas para a jornada evolutiva que nos compete. Agradecemos penhoradamente a assistência benevolente dos Espíritos edificados no bem que velam por nós e que se empenham pelo progresso da humanidade. Agradecemos, Senhor, a presença amorável deste semeador que nos permitis na tarde de hoje, para semear em nossos corações e em nossas consciências, relembrando os Teus ensinos, a semente boa, e para que a semeadura seja plena e a colheita seja farta, envolvei-nos a todos nós nas vibrações da Tua misericórdia e sustentai-nos, dando-nos no amparo espiritual êxito para os trabalhos programados para esta oportunidade, envolvendo a todos nós nas vibrações do Teu amor infinito, envolvei aquele que vem ter conosco para falar de Ti a Teu respeito. Que as bênçãos do Teu amor excelso sejam conosco e sobre nós, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Registramos também a presença e convidamos ao mesmo tempo a nossa querida irmã Iraídes, coordenadora do curso
das gestantes. Convidamos também a nossa irmã Vilma Martins, coordenadora da campanha contra as drogas. E nesse instante, vamos receber as saudações do nosso querido, digníssimo presidente da nossa instituição, Hélio Tadeu de Souza. Queridos irmãos, muita paz. É com muita alegria que nós estamos reunidos em nome de Jesus para comemorar mais uma data em que completa um derramamento de luz em Serra Talhada e toda a região, dia 20 de julho, que é a data em que completa aniversário o Grupo Espírita Cícero. Nós tivemos como fundador o nosso irmão e amigo Gildo Moreno, que com tão boa vontade e as inspiração do alto, foi até Uberaba conversar com Chico Xavier quanto o parecer dele na fundação do Grupo Espírita Cícero. Então Chico Xavier não só apoiou a proposta, como se comprometeu no processo de fundação e acompanhamento, amparando com os espíritos de luz. E nós hoje, meus irmãos, a Casa Espírita está de portas abertas para atender os necessitados. Necessitados esses, que somos todos nós, carentes de amor, carentes de atenção. Muitos de nós que perdemos aqui e acolá o endereço de Deus. Então, nós agradecemos de todo o coração a vossa presença, a presença do nosso irmão Wagner Gomes da Paixão, que realmente aceitou o nosso convite. Ele que é oriundo das terras mineiras, que tem relevantes trabalhos no Brasil e no mundo, divulgando a doutrina espírita, presente, fundador do Grupo Espírita da Bênção, lá em Mato Campos, Minas Gerais. E teve também todo o acompanhamento de Chico Xavier. E para nós não é estranho o dia de hoje, porque com esse amparo espiritual sempre nos leva à luz, sempre nos interessa a esse ser que teve a sua passagem brilhante na Terra, Chico Xavier. Então, nós sabemos que foi também uma programação do Chico a sua presença aqui, Wagner. E é com muito prazer que nós, Serra Talhadenses e região, lhe recebemos. Meus irmãos, muito obrigado. Meu grande abraço. Antes de darmos continuidade, iremos cantar uma música. E para isso eu convido o meu querido amigo músico Matheus Felipe a tocar. E o meu querido amigo e irmão Hélio Júnior.
momento chegou o momento. E esse tão esperado momento, a gente espera por uma pessoa incrível, magnífica. Magnífica no sentido tanto intelectual como pessoa espiritual. Uma pessoa totalmente humana, humilde, simples nas palavras, uma pessoa amorosa, carinhosa, pacífica, inteligente na doutrina. Convidamos o nosso querido amigo, renomado, digníssimo. Vou chegar. Digníssimo Wagner Gomes da Paixão. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Deus nosso Pai nos envolva, nos deixando envolver pela beleza da canção que o nosso irmão entoou, com a sua voz forte e sincera. Nós agradecemos os encômios, mas nos sentimos pessoalmente muito distanciados dessa beleza toda, porque aprendemos que a virtude está em quem a vê. E é por isso que essas dádivas dos jovens, dos que estão brotando, trazendo uma nova primavera para a terra, nos alegram tanto as almas. Para nós é uma honra e uma grande alegria privar com vocês de Serra Talhada, no interior de Pernambuco, para compartilhar um pouco da beleza da doutrina espírita, este caminho de iluminação interior, desfraldado a todos nós por grandes trabalhadores na história da humanidade. Nós compreendemos que o Espiritismo é uma síntese, e por ser uma síntese, ele resume os processos múltiplos, multifários, que tiveram vez nas existências das pessoas em fases vencidas da história da humanidade. Não poderíamos desconectar a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, de todas aquelas iniciativas do plano maior em favor da Terra. A evolução que diz respeito ao nosso planeta, ela se processa em dois mundos. E nós não teríamos condição de compreendê-la na sua inteireza, na sua beleza, na sua transcendência, sem considerar os vários movimentos que tiveram vez através de trabalhadores, missionários, que ilustraram a nossa terra acerca dos temas morais. O espírito é criado simples e ignorante, sem saber. E ele, colhido nos mundos de matéria densa, como a terra já foi o mundo primitivo, ele, por necessidade intrínseca de sobreviver, ele vai procurar alimento, ele vai procurar saciar sua sede, ele vai se sentir atraído nesse processo de vinculação sexual, ele vai fugir das intempéries, ele vai procurar se resguardar. Segundo os espíritos benfeitores que têm trabalhado conosco desde a codificação, capitaneada por Allan Kardec, nós temos o espírito armazenando valores aprendizados desde sua pureza, vamos dizer assim, raiando para a ingenuidade, porque criado simples e ignorante, através das necessidades. A necessidade de se resguardar e de se preservar é a expressão genuína e embrionária da imortalidade.
A vida se manifesta pela necessidade, prioritariamente. E vamos então formar, segundo as circunstâncias, segundo o contexto em que nos encontramos, no caso da primitividade, vamos formar as bases que os espíritos denominam de pródromos daquilo que será a civilização. A civilização não é senão a herança das experiências somadas de todos aqueles que nos antecederam no tempo. Nós não encontramos o mundo, a vida, como ele era originariamente, depois da formação. Nós encontramos os processos de vivência, de sobrevivência imbricados. E nós recebemos essa cultura humana. A cultura humana já é por si uma herança do período primitivo para um período de expiação e prova, à luz da doutrina espírita. Porque essa nomenclatura pertence ao nosso codificador. Quando nós avançamos da primitividade e começamos a compreender as coisas para além das impressões que elas nos causam, nós iniciamos-nos nos valores morais. Por isso, o período de expiação e prova tem vez na nossa terra. É quando a criatura, no plano das percepções, já fala em consciência. Antes, o elemento era guiado pela instintividade. E a instintividade, segundo Allan Kardec, é uma providência do Criador, suprindo numa criatura ainda incapaz a necessidade de se gerenciar as suas potências. Então o instinto é certeiro, a razão pode estar assentada em bases suspeitas. E por isso a gente vê muita gente que diz assim: eu tenho razão, mas moralmente ela não tem razão. Porque ela está dentro de um prisma de egoísmo, um prisma que ignora o direito de sociedade, que é uma lei. A conjugação dos elementos e o interesse da maioria. Quando nós avançamos para o período de expiações e provas, nós temos no planeta um novo marco, o marco da consciência, que é relativo. Essa consciência se mostra de acordo com a evolução da criatura. Quem dá o que tem, a mais não se obriga, porque ele deu tudo, mas ele tem que dar tudo o que tem. Nossos conflitos surgem quando não fazemos o melhor que temos, de que somos capazes. Começamos a negligenciar, e aí começa o jogo da hipocrisia. Por isso que no plano religioso conhecemos muitas épocas e muitos expoentes hipócritas, que perduram até hoje. Nós temos enganadores da crença alheia, da fé alheia, da credibilidade alheia, da confiança alheia. E aí está um grave problema. Entendendo que nosso mundo ainda vive expiação e prova, ele já está na culminância do processo. Se nós pudéssemos trazer aqui uma imagem do Evangelho, nós diríamos que o nosso período hoje de evolução consciente, relativamente consciente, se enquadra na proposta de João Batista, que é a culminância dos profetas que trabalham a lei de causa e efeito. João Batista é o precursor de Jesus, que veio trazer a lei de amor, e ele representa aquela culminância da consciência que já sabe o que é erro e o que é acerto. E ela começa a sofisticar o entendimento de erro e acerto. Porque existe situação em que a pessoa pode até exigir, mas ela sente que ela não deve, então ela cala. Seria a sofisticação do conceito de justiça. Nós deixamos as expressões do justiceiro, que vigem ainda na primitividade, porque o elemento vai fazer com o outro exatamente por defesa própria. Então ele ataca. No momento em que nós chegamos próximos da lei do amor, nós vamos começando a nos arrepender.
a ter consciência de que não devemos ultrapassar os limites que podem instaurar os chamados complexos de culpa, de que Chico Xavier falava muito de que deveríamos fugir com todas as nossas forças. Porque a gente não sabe até quando esse cepoal de insegurança e medo poderá nos reter. Não sabemos até quando. E pode, inclusive, nos jogar em situações mais perigosas. Quando a doutrina espírita surge no mundo, ela surge dentro de uma cultura multimilenar, estratificada. Ela é tão importante para a humanidade, em termos de chave que abre porta de entendimento, que ela precisou de surgir depois de um outro movimento iluminista. Se consideramos que os gregos, que deram nome às coisas e inspiraram e foram a base da civilização ocidental, racional, positiva, esse movimento de inteligência de sábios se repetiu depois da Idade Média, como preparação do pensamento humano, das estruturas conceituais do mundo para a chegada do Consolador. De outra forma, ele seria abortado porque não compreenderia coisas subjetivas de que ele se carrega de um modo muito peculiar entre filosofia científica ou ciência filosófica. Porque o fato é ciência. Todo fato é ciência. É o material da ciência, do conhecimento. E todo conhecimento lança mão da capacidade de raciocínio, de comparação, de inferência, de dedução do ser humano. É a filosofia. Quando nós entendemos que as religiões que sempre existiram, elas não foram compreendidas ou dissecadas, o Espiritismo iria fazê-lo. Porque é uma ciência. É conhecimento prático, sintético, que se desdobra ao longo do tempo. Nós temos hoje uma gama de obras e de testemunhos que ilustram o conteúdo da codificação. E não poderia ser diferente. A base é inamovível. Autores de grande nome e de autoridade moral, como Hermínio Miranda, dizem que o Livro dos Espíritos tem uma natureza pétrea. Não muda. Aquilo é a base do direito na criação. E nós vamos estudar essa primeira obra dos Espíritos na base do diálogo. Porque é um processo dinâmico, é uma metodologia dinâmica de interação de valores transcendentes. Ali estudamos Deus no que é possível. Porque faltam os sentidos para apreciar a intimidade divina. O nosso irmão, com muita felicidade, trouxe uma poesia de um grande nome, de um enfarte brasileiro. E nós percebemos que para compreender ou para sentir as estrelas e o Criador, é necessário amar. O amor é a grande conquista do ser. O amor resume Deus, segundo João Evangelista, nas suas anotações. E o amor é o grande enigma, que tem multifacetas. Porque na primitividade, o amar a si próprio era uma lei, e uma lei respeitada pelo alto. Jesus ensinava: aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Quando Jesus afirma isso, ele chancela que no período primitivo da nossa história, amar-se e aos seus era legítimo. Porque nós estávamos formando base do amor
que no tempo certo iria se expandir e ultrapassar limites, guetos. Então Jesus continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para ser filho do Pai, que dá tudo para todos, indistintamente. É Emmanuel que explica que o rio de graças da vida percorre o universo, os mundos, e cada individualidade recolhe dele a cota que dá cota. Tem gente que tem um pedalzinho, tem gente que acha que não existe graça na vida, tem gente que consegue um tonel, e assim vai, até que a criatura esteja imersa na graça divina, e como um Chico Xavier começa a dizer: eu fui desapropriado, não me pertenço, estou no mundo a serviço de Deus. E comprovava o que dizia quando recebia maus tratos, e dizia: não, meu filho, ele não me maltratou, na verdade ele me ajuda, porque eu ainda preciso disso. Isso é entrega. Não essa coisa de regatear, de achar que está fazendo muito, quando na verdade apenas começamos. O Espiritismo surgiu com bases muito fecundas. Os enciclopedistas prepararam o terreno do pensamento humano. E vários arautos vieram, como Emanuel Swedenborg, na Suécia, assombrando a Europa, os fenômenos de clarividência. Com Andrew Jackson Davis, na América do Norte, que produziu fenômenos impressionantes. E antecedeu o Espiritismo, corrigindo a doutrina de Swedenborg, que era o seu mentor. Depois, os fenômenos das irmãs Fox, no condado de Nova York, em Hydesville. As meninas criaram um alfabeto para conversar com o espírito que for enterrado no subsolo da sua casa. Era um caixeiro viajante, Charles Rosman. Demorou muito para que em escavações encontrassem o corpo do elemento, mas encontraram. Elas não eram mentirosas. Ele foi assassinado naquela casa. E elas começaram a perceber os movimentos de interferência dele no mundo dos vivos. E criaram um alfabeto. Conversaram com ele, descobriram tudo. E se tornaram médiuns conhecidas na América do Norte inteira. Curiosamente, toda tarefa fenomênica, ela tem uma característica de consolação. As irmãs Fox, uma pesquisa levada a cabo, profunda, elas se prestaram a sessões, embora naquela época cobrando, porque era um espetáculo. Elas compreendiam o fenômeno, acreditavam nos espíritos, mas não existia nenhuma doutrina moralizadora. Então elas usavam aquilo e cobravam ingresso. E elas se prestaram a um tipo de serviço muito bonito. Elas procuravam ser sensíveis aos filhos dos pais que não se consolavam com a partida de seus filhos. E através de fenomenologia, eles se faziam sentir para testar que eles viviam para os pais inconsolados. Elas tiveram um trabalho de grande vulto. Uma delas chegou a trabalhar em Londres, junto de elementos de grande nome de pesquisa psíquica daquela época. Mas, na verdade, segundo Emmanuel, às Américas, cabe a missão da revelação espiritual. Esse é o nosso trabalho. Como a Inglaterra competia a missão da educação. E assim, cada país.
com sua característica. Porque são povos que guardam uma característica, se unem por afinidades e vão realizar um trabalho pela humanidade. Embora as estranhezas que causam as paixões de alguns, principalmente políticos, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, de determinadas classes, porque eles acham que o mundo foi feito para eles. Quando nós analisamos esse assunto, nós temos outras informações que ajudam a entender a beleza do Espiritismo e o seu papel na humanidade. Consultado, certa feita, Chico Xavier explicou que a missão de Joana d'Arc, que era a reencarnação redentora de Judas Iscariotes, era de defender o território francês da guerra que acontecia com a Inglaterra, para que o material genético que vinha sendo desenvolvido na França, principalmente, não se perdesse com a guerra. Porque esse material genético interessava a reencarnação de espíritos muito lúcidos, muito despertos, que viriam para formar a enciclopédia. Ou seja, ensinar os homens a pensar, libertar o pensamento da humanidade daquele período de quase 1000 anos de treva, a idade medieval, em que tudo foi sepultado. A arte começou o renascimento e o pensamento abriu perspectivas para o infinito. Eram notáveis aqueles trabalhadores. Encontraram ressonância na Alemanha e na Inglaterra, mas a França puxou o carro principal. E nós tivemos uma revolução extraordinária, porque eles enterraram a religião do homem, conveniente, política, ordinária, não Deus. E são muito espiritualizados em muitos dos seus textos, demonstrando compreensão para além da matéria daquilo que era a vida. Diz Chico Xavier que foi essa a missão de Joana d'Arc, porque ao Espiritismo interessava a renovação do pensamento humano e o estabelecimento da verdadeira ciência, que investiga com metodologia, com critérios, e de uma filosofia que fosse acessível a todas as gentes. Porque os Espíritos iriam utilizar exatamente essas prerrogativas do homem, de investigar e de argumentar sobre os fatos investigados. Sem isso, como falar sobre espírito, quando nós afirmamos que a base da doutrina é o triângulo divino, Deus, Espírito e Matéria, isso resume o universo e cria a dinâmica evolutiva que nos interessa. A alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. É a evolução filogenética do ser espiritual. Na natureza existem os princípios. A pedra se organiza e se mantém coesa graças à lei de atração, à quimiossíntese alivige, porque os princípios inteligentes operam isso. No reino vegetal, nós temos a expansão de potenciais, a fixação da luz do sol, alimentando o próprio vegetal, estabelecendo o movimento da seiva. E nós temos ali a investigação mostrando células especializadas para isso. Nós vamos avançar para o animal. Se tivermos a fotossíntese no vegetal, nós temos a biossíntese no animal, porque ele vai mostrar a complexidade do organismo, preparando a base para que o homem pudesse surgir. A nossa natureza é animal, porque é herança. Mas, na condição humana, começa um outro processo, mentossíntese, os nossos processos mentais. E a mente é a cripta da qual a secreção que ela emite é chamada pensamento contínuo. O Espiritismo disseca Deus, Espírito e Matéria
e demonstra à humanidade, depois de tantos esforços pela sobrevivência, pela sofisticação da cultura e pela organização das próprias forças que são naturais a nós, seres humanos incrustados num processo de vida crescente. Os cientistas, há muitas décadas, anunciaram que o universo está em expansão. O nosso globo está em expansão. Nossas vidas estão em expansão. Porque nós saímos de um ponto, do princípio, para o ser. E ainda que a gente consiga conceber que o ser espiritual é a individuação ou despertamento do princípio espiritual, que a gente cataloga como semente para a infância, a fim de que ela possa compreender a evolução da semente para a árvore, do princípio inteligente para o ser espiritual inteligente, nós vamos perceber que se o ser inteligente, ele povoa o universo fora do mundo material, e são os espíritos, nós vamos descobrir que o ser é mais transcendente ainda, porque ele diz respeito da imersão consciente da criatura no Criador. Isso é ser. Então, perguntaram ao Chico, a verdade que você pode ver a alma das plantas e dos animais? E o Chico Xavier, com aquela singeleza, olhou para um lado, olhou para o outro. Se eu me concentrar muito, eu posso sim ver o movimento da sede nas plantas e ver a crisálida de alma nos animais. E vai ser Chico Xavier que vai contar a história do cão Lorde. Para quem nunca ouviu falar da alma que existe na natureza, das almas que habitam a natureza, e que dão à natureza as conotações que ela possui. Tudo é espírito e vida. Chico diria: quando meu irmão desencarnou, eu fiquei cuidando do seu cão, o cão Lorde. E o cão era muito leal, muito fiel. Acontece que, depois de muito tempo, ele ficou doente. E eu tive um grave problema. O cão Lorde foi envenenado. Quando eu cheguei em casa, ele estava agonizando. Alguém, em nome de uma piedade que eu não posso compreender, não quis que eu tivesse tanto trabalho chegar do centro espírita, nas altas madrugadas, e ter que trabalhar no outro dia. E se propôs a tirar esse peso da minha vida. Eu sofri muito. E em preces fiquei observando o animal até que ele realmente chegou ao fim. E neste exato momento, eu vi o meu irmão, José Xavier, chegar com outro amigo. E ele tirou o espiritual do cão Lorde e o levou consigo. Era o mesmo Lorde, só que agora liberto da carne. Mas Chico, como é que pode animal se manter? A mente do encarnado que zela, que ama os seres da natureza, pode manter a forma dele no além. Estudo doutrinário. Estudo doutrinário. O Espiritismo explica isso, porque é ciência. E nós vamos compreender que são os irmãos menores. E nós temos ascendência sobre eles. E a gente entende um Francisco de Assis que chega diante de uma amendoeira e diz: irmã amendoeira, mostra-me Deus. E consta a lenda, quem sabe, que ela floresceu. O Espírito é que organiza a matéria. Ele é criado por Deus, que não foi criado por ninguém. Deus é eterno, não tem princípio e não tem fim. Nós entendemos de Deus as supremas prerrogativas: suprema bondade, suprema justiça. Nós temos o Criador na fonte. Quando Jesus foi abordado por um elemento da sua época, ele disse: bom mestre. E Jesus respondeu: bom só Deus o é. Porque tudo vem de Deus. A minha inteligência vem de Deus.
As minhas prerrogativas no campo da misericórdia, do cumprimento da justiça que me educam, vêm de Deus. E o Espiritismo alarga no entendimento da humanidade. Nós temos uma teologia que formou as diversas religiões do mundo, embora as grandes revelações, mas os homens as achataram. Achataram. Em qualquer estudo religioso, chega-se à conclusão que o homem diminuiu, porque ele quis interpretar. E quando o homem interpreta, ele é pequeno. Dizem que São Francisco não queria que criasse uma ordem. Queria que seus seguidores vivessem como ele viveu. Porque quando se cria uma ordem, mutila-se o ideal. Até hoje nós lutamos com as instituições. Quanto mais elas são pujantes, mais elas se pequenam. O espírito livre do Evangelho. O Espiritismo nasceu através de fatos, de fenômenos que foram estudados e desenvolveu uma filosofia que conduz a mente e o coração ao esplendor de Deus. Mas ele não pertence a nenhum homem. Nós vamos ver os médiuns, às vezes aqueles menos capacitados, porque não conhecem a própria fenomenologia que se dá através deles, sendo instrumentos de luzes que não se apagam. Porque Deus não dá o Espírito por medida. E nós vamos aprendendo que das pedras podemos tirar riqueza. As pedras podem nos inspirar. Chico Xavier, quando começou o seu trabalho singelo, ainda criança, ele viu os espíritos e não podia desenvolver aquilo. E um dia a professora fez um teste. Qual que foi a frase que o espírito escreveu na louça? Falava de um grão de areia. Não se escarneça do grão de areia, porque, embora diminuto, ele parece uma estrela refletida da grandeza do sol. É algo para sentir. O Espiritismo tem tríplice aspecto em termos de análise humana. Porque se ele é síntese, nós temos que analisar. Depois da síntese vem a análise. Nós estamos lidando com uma riqueza que está sintetizada nas obras da codificação. A tarefa de um Chico, de uma Ivone Pereira, que são médicos sérios, idôneos, que já desencarnaram e deixaram um legado moral, é exatamente de debulhar a codificação, ilustrando para que as mentes pudessem descobrir a riqueza de Deus e da sua evolução. Quando nós analisamos o doutrina espírita, a gente se queda pela grandeza do pensamento, pela beleza, pela abrangência, pela profundidade. Nós temos autores consagrados, estudiosos, renomados, que dizem assim, ou diziam assim: não se sabe o que é mais inteligente, se as perguntas formuladas por Kardec ou se as respostas dos espíritos. Mas eram espíritos de mesmo nível, espíritos superiores. O codificador da doutrina foi escolhido a dedo por Jesus. Já tinha dado testemunhos inumeráveis pela causa cristã. E vem com seu poder de síntese, com seu conhecimento profundo de raízes linguísticas, para que a comunicação dos espíritos não sofresse intervenções idélicas, como as que a gente vê nas traduções da Bíblia, por exemplo, ou de livros. A gente observa o achatamento, o apequenamento dos signos de linguagem. Nós estamos vivendo um momento muito áureo com auxílio de doutrina espírita. As pessoas podem dizer assim, mas como que um
Uma família tão pequena, que crê em espírito, que sabe de mediunidade, de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, que explica Deus dentro de um plano mais lógico e racional. Como que um grupo tão pequeno pode ter representatividade na família humana? Tanto Kardec quanto Chico diziam assim: não, aí eu estou falando de Chico agora, não creio que o Espiritismo será a religião da humanidade. O que eu creio é que os princípios espíritas percorrerão as artérias culturais, religiosas da humanidade, iluminando as criaturas, os princípios espíritas. O Espiritismo parte de Deus, e no livro dos Espíritos chega a consolação e as penas dos filhos de Deus, mostrando a sua justiça desdobradora. Mas nós vamos compreender que ele é base para o mundo novo, que começa a se esboçar. Vivemos aqui os amores da regeneração. O homem conseguindo raciocinar, pensar sobre a vida para além dos véus. Nós observamos que se existe um bloco muito grande, extremamente materialista, que nega tudo, alma, Deus, uma parcela imensa da humanidade abre o coração pelos caminhos da fé, ainda que não seja raciocinada, para o Criador dos céus. Nós temos muitos elementos se preparando para alcançar aquilo que a doutrina espírita propõe, a sua realização interior. Nós estamos assistindo com o auxílio das ideias que estão por toda parte e que tem por base Deus, o Criador e Pai, a imortalidade e a dinâmica evolutiva do ser. Impossível fugir disso. Segundo Kardec, como premissa de um livro dos médiuns, para falar de metodologia, para ensino, para a preparação da criatura para lidar com o universo, através da mediunidade, porque a mediunidade não é uma maldição, nem é um favor. A mediunidade é um atributo, como a inteligência. Porque tudo no universo está vinculado a Deus. Não há nada dissecado, nada separado, nada alienado, a não ser por vontade do próprio elemento, mas que é uma grande ilusão dele. A mediunidade é um fenômeno natural. Diz Dona Ivone Pereira que o médium é um instrumento, a mediunidade é a função. A mediunidade é a própria vida. Porque ninguém vive dissociado de alguém, mesmo distante. Nós podemos sublimar essa ligação quando o sentimento se eleva e amamos. E podemos tornar medíocre, obsessiva e doentia, enfermiça, essa ligação quando odiamos, quando repudiamos, quando negamos. Hoje, diante das belezas que o Espiritismo dinamiza na sociedade sem que as pessoas percebam, a gente costuma dizer que Chico Xavier é um fenômeno de massas, não no sentido de arrebatar uma filosofia, porque ele vai impregnando as massas. Você não acha que Chico Xavier é aquele homem dos espíritos? Vocês entenderam? Aquele homem que conversava com o espírito? Isso. Quando a pessoa está passando a perda, ela já vai morrer, ela pensa que é no homem que falava com o espírito. Não existe. O Chico fez o trabalho básico na nossa sociedade. Quando ele, do começo ao fim, atesta a presença dos espíritos e ensina coisa que os espíritos ensinaram, nunca recebe um tostão do que os espíritos produziram, abrindo mão de conforto, de regalia, de paparicação humana, para viver a sua simplicidade franciscana. Ele deixa impregnado no psiquismo da humanidade a imortalidade da alma, que é alicerce e a profunda entrega a Deus.
O Chico fez a base. Porque ele se deu no holocausto para que nós pudéssemos ver a beleza da doutrina espírita no ar, como diz Kardec. O espiritismo está no ar. Ele está no ontem, está no hoje, estará no amanhã. Ninguém enterra espiritismo. Enterra movimento. Pode dizimar os homens. Pode perseguir médios. Na época de Kardec eles foram perseguidos. O mesmo Napoleão III, imperador dos franceses, que mandava buscar o codificador de carruagem na sua casa, para tê-lo em seu gabinete, ministrando-lhe aulas de espiritismo, foi o mesmo que autorizou o clero da época a perseguir judeus e médicos. O mesmo. Mas ele estava negociando o cargo. Historicamente a gente compreende. Mas o codificador atendeu o imperador e os operários. Não tinha distinção. Preparando o território para que a luz da verdade, porque o Espiritismo é verdade, ele pudesse iluminar a humanidade. Quando Emmanuel sintetiza Jesus a porta, Kardec a chave, ele está dizendo para nós que o papel do Espiritismo é o de chave. O Espiritismo é meio, ele não é fim. Fim é Jesus. Jesus é o mestre por excelência. É aquele que nos leva ao Pai. Caminho, verdade e vida. Mas era preciso debulhar os conteúdos. Como João Evangelista, no livro A Gênesis, explica, nós estamos nos comunicando com os homens, porque chegou a hora de compreenderdes a essência das parábolas. Compreender a mensagem de Deus como nunca foi compreendida. E nós estamos com o Espiritismo facultando-nos instrumentos para ter a evolução consciente. O que é isso? Eu saber o que eu tenho que fazer, qual o limite que eu tenho, quais as possibilidades. Nós estamos vivendo um período de profundas transformações. E essas transformações dizem respeito a padrões de comportamento. Da mesma forma que existe estrião criminoso, nós encontramos criaturas que se libertam da ancestralidade. Vós tendes por pai ao diabo, disse Jesus em João. Nós estamos tentando libertar desse pai, nos libertar desse pai. Porque a nossa cultura, ela é apegada à matéria. É o materialismo. A serpente do Evangelho é a imagem do materialismo. Hoje é o dragão, porque é a serpente que engordou no tempo. Nós sofisticamos o materialismo. Olha o que a gente está assistindo. Esse culto da hipocrisia em todas as áreas é a culminância do materialismo. Porque o homem, não importa se ele está mais velho, se ele está doente, ele quer vantagem sobre os outros. Esse é o problema. São almas profundamente enfermas. E o Chico já dizia à sua época, já são milhares e milhares de espíritos dando adeus à Terra. Tchau. Não fica aqui. Kardec fez um estudo que ele dividiu a humanidade geral da Terra, espíritos, em 4 partes. Segundo a orientação do plano mais alto, 25%, um quarto, estava bem aqui na Terra. Mais 25% estava em vias de ficar bem, com esforços. E nós temos aí metade da população da Terra. Diz o codificador que os 50% restantes, a metade tinha jeito de trabalhar. Só um quarto não tinha jeito. É esse quarto que está indo embora para um outro planeta primitivo, onde eles podem ser o que eles querem. Porque aqui tudo está ficando mais difícil. Mas não está uma vergonha o mundo inteiro? O Brasil então nem se fala. É hora
de sair para fora aquilo que estava debaixo do tapete. É um período de expurgo. É um período de expurgo. Controvérsias, partidarismo, excessos. A gente vê isso tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. Mas é assim mesmo. Até ajustar, vão gritar. Porque nós temos problemas em diversas áreas, não numa área. Nós temos problemas na nossa casa. Nós temos problema ético na nossa casa. E temos problemas morais e espirituais na base do sentimento em nossa casa. É isso que os consultórios, que os centros espíritas estão tentando resolver. Nós trazemos, Emmanuel disse assim, o lar é o centro essencial dos nossos reflexos. O que é isso? O lar é um resumo daquilo que a gente já fez no passado. É o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexo é aquilo que implantou na mente. Então, quando eu retorno, eu encontro o quê? O que eu plantei. Eu encontro o que o vizinho plantou. O que um amigo meu plantou. Eu encontro o que eu plantei. Eu vejo ali um nicho perfeito, sujo ali. Eu vou surgir ali. É o centro essencial. Agora, como é que a gente faz? Lembrando daquilo, vós tendes por pai o diabo é o eu. Ele foi homicida desde o princípio, ele não é verdade, tudo que ele profere é mentira. A ilusão tomou. Então eu olho e falo assim, tem que ter paciência. Eu tenho que desamarrar, eu tenho que pacificar. Eu tenho que me movimentar. De modo que eu não ofenda ninguém, porque essa pessoa ficou no lugar. A gente não tem relacionamento assim? Às vezes está lá o casal. O camarada chega na paz. Fala assim, o que é? O que é? O senhor, o que é o quê? Eu estou aqui na paz. O problema é esse. Você chega aqui para me atormentar. Eu não fiz nada. Por isso mesmo, faça alguma coisa. Vocês entenderam? Então tem hora que o elemento da paz incomoda. Ele incomoda profundamente. O Chico machucou muita gente. O Chico tinha uma grandeza que machucava quem estava perto. E podia até levar a pessoa a ter ira. O bem também provoca. Por isso que a psicologia que a gente desenvolve tem que ter habilidade. Tem hora que você confessa coisa que você nem faz. Para não levar umas pancadas. Não, também presto, não, estou aí junto. Não faz aquilo. Aquilo não. Já ainda bem, senão você ia ver. Fiz-me como fraco para os fracos, ensina Paulo. Quando o Espiritismo esquadrinha a dinâmica da vida universal, nós começamos a nos situar em Deus. Porque o próprio Paulo já havia escrito, em Deus existimos e nos movemos. Os nossos processos intrínsecos. Porque existe vida universal. Jesus resumiu isso quando ele trabalha assim, meu Pai. Aí é a concepção dele de Deus. Aí ele fala assim, nosso Pai, ele está falando da criação. E quando ele fala vosso Pai, é o tamanho que eu vejo Deus. Ele está abordando a minha capacidade de ver Deus. É relativa. Ela é relativa. Ela não é plena. Então Jesus sabia os graus evolutivos e respeitava isso. Respeitava. Mas não era artificialista. Que é o que nós somos na religião. Artificialistas. Temos muito preconceito a propósito de tudo. Por quê? Porque a minha cabeça é meu modelo. Não pode. Aí o Paulo ensina. A cabeça da mulher é o varão. Não adianta brigar com o Paulo. Era muito mais profundo o que ele queria dizer. Na época a mulher não valia nada não. Hoje melhorou só um pouquinho. Mas está melhorando. A cabeça da mulher é o varão. A cabeça do varão é o Cristo. E a cabeça do Cristo é Deus. Vocês entenderam? Esse é o esquema. Tem hora que você fala assim, eu quero muito. Aí algo vem e fala assim, seja prudente. Não faça disso uma paixão.
Aí você vai. Não tá, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Não é assim? Nós só temos um poder, gente, que é o que os Espíritos ensinam: vontade. Se a vontade governar, a gente vai longe. Se a vontade afrouxar, nós somos pasto para espírito espertalhão que vai nos obsidiar. O quê? É isso. Quem não se cuida, cuidado. E de qualquer jeito. Tem que se cuidar. As pessoas mais simples, que não têm tanta cultura de conhecimento, olham ou para a natureza, ou para uma imagem, ou só pensam: meu Deus, me ajuda, me protege, me guia. Isso é imprescindível. Ninguém tem senso. Nós não nos bastamos. E a gente vive dentro de circuitos de atração. O Espiritismo explica tão profundamente como os processos se dão, que a gente fica preocupado assim: ah, será que eu vou encontrar um espírito lá para me pegar? O espírito já te farejou longe. Porque é por vibração. Por vibração. Tem gente que entra no centro, o espírito fica lá fora, mas comanda ele lá de fora. Comanda. Claro que é um ganho. Se ele prestar atenção, ele renova a mente. Aí o espírito perde comando da mente dele. Vai perdendo. O objetivo é esse. Mas tem espírito que comanda de longe. Ele não precisa estar do lado. Então o Emmanuel diz assim, sobre a obsessão, definindo a obsessão: a obsessão são forças inferiores que se retratam entre si. Eles saem daquele negócio: tem um espírito em cima de mim, ou eu estou obsidiando alguém. Sai disso, que é a base, vamos dizer, a ponta do iceberg. É o espírito em cima de uma pessoa. Mas o Emmanuel foi na profundidade do assunto. Ele vai falar que tem que saber o que a gente está querendo, vibrando, porque vai falar de onde a gente está ligado. Todo dia ele fala assim: a minha vida parece que está amarrada a alguma coisa, eu não sei. Se o benfeitor puder falar assim: eu sei, você está dando muita bobeira, você está amarrado onde não vai te dar solução, onde não vai ser bom para você. Mas vocês têm que respeitar o livre-arbítrio. Aí a pessoa fica incomodada e chega dizendo assim: tudo meu está dando errado, parece que eu estou amarrado. Será que fizeram igual macumba? Nenhuma macumba existe poderosa mais que a invigilância da pessoa. Perguntaram para o Chico Xavier assim: Chico Xavier, existe mal feito? Ele respondeu assim: se a parede da casa tiver buraco, a pedra entra. Ou seja, se você estiver invigilante, se você não se cuida, não cumpre o seu dever, se você não ora, se você não busca a sua espiritualidade, quem que vai te pegar? Quem? Isso é lógica. A cada um segundo, as próprias obras. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. Isso resume a justiça divina. Quando nós analisamos o Espiritismo, ele não é religião formalizada. Sabe como é que Allan Kardec definiu a religião espírita? O sentimento da solidariedade. O Espiritismo é religioso porque nele predomina o sentimento de fraternidade. Desculpa, eu falei solidariedade. De fraternidade. A fraternidade é um aspecto religioso do Espiritismo. O que é fraternidade? Eu pensar no outro como meu irmão, respeitando ele, procurando ajudar no que eu posso, solicitar a ajuda dele quando eu preciso. Porque às vezes a gente só pensa em dar, mas a gente também precisa receber. Estrada de mão dupla. Quem não recebe não sabe dar. Quem não dá não recebe. Isso é da vida, fluxo e refluxo. A gente observa a expansão do universo por esse mecanismo. E é lógica pura. Isso é ficar raciocinado. Não é ficar raciocinando. 1 mais 1 são 2, 2 e 2 são 4. Não é esse tipo de raciocínio. A fé raciocinada é a lógica. É aquela que se ocupa da essência e não da forma. Você viu que o fulano saiu do centro, foi lá na casa dele, acendeu uma vela para Nossa Senhora? Aí a gente olha, se está coordenando com o gente e fala assim: o que você tem com isso? Eu muito menos.
A manifestação de fé da criatura é dela. Mas espírito não sente dela. Eu tenho consciência que eu preciso. Agora, tem gente que precisa. Precisou, acende. O problema é dela. Allan Kardec ensinou isso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele estabeleceu um estatuto em que ele dizia assim: aqui não se discute religião, porque aqui vem todos os religiosos e tudo que passa que interessa a qualquer religião. Lá não se discutia religião. A gente quer formatar, separa isso. A gente costuma dizer que as grandes almas, elas trabalham com o que a pessoa tem de melhor, não com o que ela tem de pior. A gente quer trabalhar com o que a pessoa tem de pior. É tática errada. Porque você vai valorizar. Por isso que a gente não acredita nessas obras que estão vindo por aí, que o povo fica falando de dragão, e fica falando de transição, que vai arrebentar tudo, sensacionalismo. Quem fica nisso, vai fazer aquilo que existia no passado antes de Jesus. O Emmanuel explica que já existia o seguinte ensinamento: não faças, olha o não na frente, defensiva, não faça a teu próximo o que não queres que o teu próximo te faça. Jesus chegou no mundo, o que ele fez? Positivou o assunto. Faça a teu próximo o que desejas que o teu próximo te faça. O que Jesus ensinou para a gente? Foca o melhor. O que não é, você esquece. Aí o Emmanuel tem uma página linda que ele diz assim: fixa o lado bom das pessoas e dos acontecimentos, e o bem estará contigo. Pronto. Mas se não vigiar, a pessoa cai. Ah, não. Se você estimular o lado bonito dela, ela nem vai olhar mais para o outro. Porque o que precisa na Terra é estímulo ao bem. Este aqui anda rápido. A gente vê televisão, se você não analisa, vê vídeo, só massacre, só poluição. Até parece que o povo assistindo aqui para poder fazer alguma coisa. Sabe por quê? Não faz. Quem manda no mundo são as corporações. Enquanto existir corporação com elementos egóicos que estão a serviço dos espíritos das trevas, ninguém vai obedecer. Mídia está a serviço de treva, governos estão a serviço de treva, ciência fica a serviço de treva. O Emmanuel tinha um termo na época do Chico Encarnado, ainda ele dizia assim: a ciência assalariada pela guerra. Por quê? Porque interessa vender arma, interessa vender remédio para adoecer todo mundo, para todo mundo gastar dinheiro com mais remédio. Isso é corporação, gente. Filosofias de governo. Tem algum santo no mundo? O que mostrou-se mais assim foi o Mujica, que pede. O Mujica é o amor. Então você fica pensando no assunto. A nossa terra está muito comprometida com o materialismo, com o sistema de gerar capital, rendimento. Nós vamos ficar preocupados com isso, debatendo isso? Vamos fazer a nossa parte. Esse movimento que o Espiritismo está estabelecendo no mundo, que é despertamento de consciência, faz as pessoas se sentirem espíritos no corpo. É curioso, mas as pessoas, olha, em nosso meio, nós conseguimos conversar sobre tudo. Qualquer conflito de relacionamento, conflito de identidade, não tem problema pra gente. Porque a reencarnação explica tudo. E não tem maldição. A pessoa, hoje a gente estava falando que na época do auge das cirurgias plásticas, né, com o Ivo Pitangui, o Chico foi procurado por entrevista e ele disse assim: nós reconhecemos na cirurgia plástica a manifestação da misericórdia divina para que as pessoas que têm conflitos, bloqueios com a sua forma, possam, com a cirurgia, viver e se sentindo melhor. Olha que lindo. Isso é compreensão da vida. Isso é compreensão da vida. Porque tudo que liberta é santo. Tudo que aprisiona é obsessivo. A disciplina do Espiritismo é espontânea. Ela é voluntária, ela não é imposta. Nunca vamos ver numa casa espírita o chicote no dentro. Você tem que fazer. Você tem que vir.
Porque nós não trabalhamos com demônio. O demônio não existe, somos nós, quando divorciados de Deus. Não existe entidade demônio. Demônio é um termo que fala aquele que vai contra, que está contra, em oposição à verdade, que é o amor de Deus. É ilusão. Quando Kardec estuda no livro O Céu e o Inferno sobre as regiões ditas umbralinas, qual que é o termo que ele usa? Ilusão dos espíritos. Isso não existe, porque não é criação divina. Não é criação divina. Então não existe. Kardec falou isso quando estudou o assunto. É ilusão. E a argumentação é sólida. O que existe na criação? Tudo que é de Deus. Mas e quando o homem cria essas confusões? Ilusão dele. É uma ilusão. Ela não perdura muito tempo. Ela é um movimento de coagulação. Aí a gente vai estudar fluido cósmico universal, que dá origem a todo tipo de matéria que a gente conhece. O que a criatura vai fazer? O fluido já está aqui, espaço. Quando a gente começa a fazer algazarra aqui, teódio aqui, isso aqui fica denso. Essa densidade intoxica as pessoas, mais as outras. Porque, através da intoxicação fluídica, há a atração daqueles que gostam. Aí tem um texto do Evangelho que Jesus fala assim no final: onde estão os cadáveres, aí estão os abutres. É forte, né? Mas é isso. Aí estão os abutres. Onde tiver confusão e gente interessada na confusão, os interessados na confusão são os abutres. Eles se alimentam da miséria alheia, da destituição da dignidade do ser espiritual. Isso dura por algum tempo. Nós temos, para culminar o nosso raciocínio sobre a beleza do Espiritismo, uma mensagem para uma nova humanidade. Não é para essa velha não, viu gente? É para a nova. A nova tem preconceito. Esse é mano padreco, esse chico é igrejeiro, esse povo espírita é muito piega. Não tem nada disso. Está tudo incomodado. Porque se acham, mas não fazem nada. Que nem o povo que critica a obra do Chico. A gente olha e fala assim: vem e faz pelo menos metade do que ele fez em termos de vida, de entrega. Aí você vai poder conversar com a gente. Fora isso, é presunção. Presunção. Ninguém incomoda, viu gente? A treva fica incomodada com tanta luz. Então a gente lembra aqui para combinar que nenhum mal, nenhum erro é irreversível. Tudo tem perdão divino. Porque toda dor perdura até o momento do despertamento da consciência. Despertou, a criatura é uma nova criatura. É o que significa o bom ladrão. Ainda hoje estás comigo no paraíso. E o povo fala assim: que privilégio. Mas o Espírito estuda que é o estado íntimo. Se ele pediu perdão, ele se arrependeu. Isso está estudado no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. São 3 fases. Ele se arrependeu. Em se arrependendo, ele se sente aliviado e vai se propor a reparar o erro. Quando a gente se perdoa, porque foi perdoado, confessou o mal, arrependeu, o alívio é enorme. Isso é o paraíso. O inferno ainda estamos sentindo. Então a gente pensa nessas coisas. E para terminar, lembrando a beleza do trabalho do grupo espírita Cícero nessa região, iluminando consciências, vidas, encarnados e desencarnados, disseminando luzes do Consolador, que a volta de Jesus está nos nossos braços. A gente lembra uma história de Maria Dolores, que o Chico psicografou, e que é das mais significativas, pelo conteúdo de revelação que ela traz. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, mimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico intercalado, claramente agressivo: sou morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem conforto, sem lar, sem amor e sem fé.
Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que retirei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas o impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis e tirai-me, Senhora. Nada sabeis da dor que me agita. Nunca penetrarás minha dor infinita. O assunto que nós tínhamos é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu a rude Páscoa. Não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me os conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu venha. Ah, detesto lembrar o horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, por mais que me recuses na minha terra, amo-te, filho meu, amo-te, e quero ver-te de nova vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo a terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Uma nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mão, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem preciso a luz? No entanto, ela fitada frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Queridos irmãos, Deus é amor. Jesus, entre nós, foi aquele que não tinha uma pedra onde lhe queimar a cabeça, mas que não tinha preconceito. Conversou com a meretriz e tornou ela o mensageiro da ressurreição. Conversou com Zaqueu, foi na casa dele. Um político, cobrador de impostos, homem que serviu o império, traidor dos judeus. Foi na casa dele, viu bailados, ouviu música, banqueteou-se e afirmou: este é um servo bom. Zaqueu deu metade dos seus bens aos pobres e pagou 4 vezes o prejuízo que tinha dado a alguém. Jesus caminhou pelas estradas do mundo e diante dos corações, empedernidos ou não, culpados ou não, sempre foi o amor. O amor que nunca desacredita na vida. O Espiritismo é a doutrina da imortalidade, é a doutrina da evolução, é a doutrina do Evangelho. Porque a moral do Evangelho é a que os Espíritos adotam, porque não há mais pura que ela. Vivamos o Cristo, lembrando a sua mensagem para os nossos corações, diante dos 39 anos deste grupo espírita Cícero. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, muita paz. Que o grupo prossiga com muita luz.
Quanta emoção, né? Convido meu amigo Matheus Felipe, meu irmão Hélio Júnior, para a gente cantar mais uma música. Você quiser chorar,
finalizar a nossa comemoração dos 39 anos, a nossa Casa Espírita Grupo Cícero, a nossa querida irmã Gilene Pereira. A prece. Vamos levar nossos pensamentos ao alto, dando continuidade com os nossos melhores sentimentos, agradecendo nesta tarde ao querido Mestre Jesus, ao nosso querido irmão Cícero, que nos oportuniza esses momentos de paz e de alegria. Amado Jesus, nós te agradecemos por tantas bênçãos, por tanta luz, por mais este dia que nos enchestes de ensinamentos. Que a tua paz, Senhor, permaneça em cada um de nós, que possamos nós dar continuidade às nossas vidas da melhor forma possível. Que as tuas bênçãos, que teu amparo, Senhor, seja sempre conosco. Pai. Percebo que a emoção foi tão grande que nós permanecemos sentados. Desde já agradeço a presença de todos e uma calorosa boa tarde.